Saúde e paz. Te convido a ouvir esta mensagem com bastante atenção. Depois curta e compartilhe. E nós vamos estar nos alimentando dessa palavra. Amém? Vamos orar por esse homem de Deus que veio buscar a melhor parte, que vai receber a melhor parte, porque o Senhor está aqui nesse lugar. Amém? Vamos orar pela vida dele? Senhor, nós te agradecemos pela vida do teu filho, o Diácono Alberto, porque ele decidiu, ele teve a opção de escolha e ele escolheu estar aqui nessa noite. E o Senhor também o convocou para uma grande obra, para falar, Senhor, aquilo que nasceu no teu coração e do teu coração para os nossos corações. Espírito Santo, venha usá-lo com autoridade. Que o teu óleo precioso seja derramado sobre o teu filho e que ele venha fluir no Espírito Santo para que toda a tua igreja seja alimentada do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Dizer que o tema da nossa igreja 2025, o ano da travessia, está ali, mas não está aqui, né? E estamos muito alegres por esse tema, porque temos vivido de palavras proféticas, temos vivido dessa palavra que sai do altar todo dia 31 para o dia 1º, né? E eu tenho recebido, né? E não poderia ser diferente para esta noite. Eu já começo sendo honrado pelo Senhor, porque estar aqui em cima aqui é um privilégio, irmão. Precisamos atravessar muitas coisas para chegarmos até aqui. E por estar honrado, como a canção que nós ouvimos agora, o louvor, eu encontrei o bom tesouro, irmão. O bem mais precioso. Que essa palavra do Senhor, a palavra que transforma, irmão, transforma a vida. Porque aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessitado. Então isso é o caráter sendo mudado através dessa palavra, irmão. Tu imagina uma pessoa que tomava o que era dos outros, aí agora ele trabalha, e ele ainda tem para dividir com aquele outro. Essa palavra é demais, irmão. Essa palavra é transformadora. E também digo para você que não saia de sua boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Que você venha ter as suas palavras como bênção para as outras pessoas, irmão. E como passamos, né? Estamos agora no ano de 2025, e o pastor me deu aqui um tema, ano da travessia, mas eu não poderia entrar nesse tema 2025, ano da travessia, sem antes fazermos uma recapitulação do ano de 2024. Ano da tranquilidade. E debaixo dessa palavra, debaixo dessa direção do Senhor, o pastor nos deu um tema, que está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Nem precisa abrir não, porque nós vamos dar uma passadinha por 2024, mas já vamos entrar em 2025. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ufa! Ufa, ufa! 2024 passou. Em meio a inúmeros problemas, me apeguei
esta palavra profética, irmãos. Tranquilidade. Eu não sei você, mas eu me apeguei a essa palavra. Tranquilidade do ano de 2024. E sabe o que aconteceu? Estou aqui eu para contar o testemunho. Eu sobrevivi, irmãos. Por isso eu te digo, nesta noite tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo no mundo espiritual, irmãos. E não importa o que sofri ou o que sofremos, o que importa é que nós sobrevivemos. Porque temos que aprender a ganhar perdendo. Temos que aprender a subir descendo. Doeu, mas eu cresci. Porque cresci diminuindo, irmãos. Apareci desaparecendo. E o poder de Deus, na minha fraqueza, se aperfeiçoou. Porque foi um ano de tranquilidade. Então entramos agora no ano de 2025. Ano da travessia. E com estas palavras proféticas, o pastor, ele traz também, além da palavra profética, ele traz um versículo bíblico, que eu quero ler com os irmãos, Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Eu creio que cada um deve ter uma tradução, mas eu vou ler numa tradução que vai tocar fundo no seu coração. Nova tradução na linguagem de hoje, quem tiver na Bíblia, quem tiver a Bíblia no telefone já aplica essa. Mas quem não tiver, pode ler na que você tiver, né? Na Padre Almeida. E assim diz a palavra do Senhor, na nova tradução da linguagem de hoje. Escuta bem, irmãos. Por que você está me pedindo ajuda? Isso é Deus falando para Moisés, tá? O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Eu fiquei me perguntando o que Deus estava revelando para Moisés, né? Neste versículo. O que Deus queria falar com Moisés? Se nós, crentes, nós estamos acostumados o quê? Doeu o dente, a gente bota o joelho no chão, Senhor, me ajuda, arranca essa cárie. Né? E eu fiquei pensando, o que será que Deus fala para Moisés nesse tom, né? Por que você está me pedindo ajuda? Isso é uma pergunta Deus fazendo para Moisés, tá? Pode ver aí que tem um ponto de interrogação na sua Bíblia. Por que clamas a mim, Moisés? Né? Perguntando. Diga ao povo que marche. Né? O que Deus queria revelar? Qual era o propósito de Deus? Porque sabemos de todos os problemas que tinha na vida de Moisés. Êxodo capítulo 2, o pastor já trouxe aqui, né? Vamos só relembrar o nascimento de Moisés, né? O nascimento de Moisés, foi um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi, e a mulher concedeu e teve um filho, vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses, e assim vai se passando, até que filha de Faraó, né? Gostou da criança, achou bonito, levou para criar, e a irmã deles trouxe a própria Joquebede para cuidar do menino. Isso aí todo mundo, né, conhece já, porque já o pastor já trouxe essa mensagem, né, do nascimento de Moisés. Mas ali é que começou todo o problema, irmãos. Por que começou todo o problema? Porque ali havia um decreto de Faraó que todo varão hebreu
deveria ser morto. Nasceu, as parteiras tinham por obrigação matar um menino, cifrar e puar. Elas tinham que chegar lá, mas elas, temente a Deus, como diz a palavra, e elas não tinham nem família, e Deus constituiu família para elas. Elas eram parteiras, mas elas não tinham família, não tinham filhos. E a Bíblia relata que Deus constituiu família para essas duas parteiras, porque foram fiéis. Foram fiéis ao Senhor, irmão. Né? E sendo já um menino grande, né? Ficou ali 40 anos, sendo cuidado e criado na casa de Faraó, pela irmã de Faraó, né? E foram tempos difíceis, mas com certeza houve vitória, né? Foram tempos difíceis. Era para morrer, não morreu. E aí eu fiquei pensando, qual era o propósito que Deus tinha na vida, né, de Moisés, até chegar nesse versículo que o pastor colocou, para que nós vivêssemos o ano de 2025. Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche. Sabe qual era o propósito, irmãos? Não era para uma pessoa. Deus não estava falando para Moisés. Deus estava falando para uma nação inteira. E Deus hoje está falando para a igreja semeando vidas, irmão. Porque o propósito não era para Moisés, era para o povo de Israel. Deus queria transformar aquele povo num povo escravo a um povo bem-sucedido. Você recebe essa bênção? Saímos da escravidão. Eu saí da escravidão. Escravidão do vício, não vou, né? Saímos da escravidão e agora estamos assentados à mesa dos príncipes, irmão. Porque os israelitas, eles saíram a pé de Ramsés e foram para Sucote. E eram mais ou menos 600 mil homens, sem contar as mulheres, as crianças e os velhos. Alguns historiadores vão dizer que eram 2 milhões de pessoas. E o que temos para receber nesta noite é isso. 2025, ano da travessia, é para toda igreja, irmão. Recebe, coloca isso no seu coração, irmão, como colocamos o ano de tranquilidade, como colocamos o ano de 2023, como temos absorvido essa palavra profética. No passado, os judeus eles tinham o costume de usar um tefilim, ou seja, uma caixinha de couro com a cinta, eles botavam aqui um versículo na testa e eles viviam aquela promessa durante o ano todo. Aquilo que ele botou ali na testa, no tefilim, hoje nós guardamos no nosso coração, irmão. Porque essa palavra foi liberada para toda a igreja. 2025, ano da travessia. Eu, Diácono Alberto, eu estou bastante otimista. Porque o otimismo, queridos, é um sentimento abstrato que se refere a uma visão favorável do presente e do futuro. Então eu estou bastante otimista. Porque eu deposito toda a minha esperança e toda a minha confiança no Senhor. E nessa palavra profética que o pastor liberou para 2025. Tudo que sai do altar é para a nossa vida, irmão. E eu lembro de Tiago, capítulo 4, tá? O meu otimismo, ele se baseia nisso aqui, ó. Tiago, capítulo 4, versículo 15.
O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, porque todo o nosso otimismo deve ser na dependência do nosso Deus, irmão, na dependência do Senhor. Porque está me pedindo ajuda, Moisés? Diga ao povo que marche. Vamos começar a marchar, irmão, porque Deus vai cuidar. A palavra profética, escuta isso, a palavra profética é para toda a igreja, mas Deus vai tratar comigo individualmente, com a nossa pastora Cibele de outra forma, com as nossas irmãs, né, com nossos irmãos, vai tratar cada um individualmente, tá? Palavra profética é para toda a igreja, mas Deus vai tratar da minha travessia, como vai tratar da travessia de cada um dos nossos irmãos. Você mesmo que está assistindo pelas mídias sociais, você que está aqui na galeria, aqui no salão, Deus vai tratar cada um no seu desejo, do seu coração, tá? E por que eu digo isso para você que Deus é individualista? Porque como Moisés foi libertador do povo, tirou o povo da escravidão e levou o povo até a porta da promessa, que ele não entrou na terra prometida. Ele levou até a porta. Josué que fez o complemento da travessia, né? E ele tratou Moisés como um libertador de Israel e tratou o filho de Zilai e o rei Davi de uma forma bem individual. E eu trago como mensagem para essa noite: a fidelidade ajuda na travessia. Temos muitas coisas para atravessar esse ano, irmãos, né? Uns querem galgar uma promoção, outros querem um casamento. Temos muitas coisas para atravessar, né? Mas a nossa fidelidade ao Senhor, ela vai nos ajudar nessa travessia. E eu quero trazer como texto áureo, para a gente entender um pouco que a nossa fidelidade ajuda na travessia, um texto que está lá em 1 Reis, capítulo número 2, versículo 7. Primeira Reis, capítulo 2, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite: mas seja bondoso com os filhos de Barzilai e de Gileade, admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. E eu quero falar um pouco desse homem chamado Barzilai, que atravessou o Jordão junto com o rei Davi. Assim como Moisés estava passando por um decreto de morte, esse homem também, Barzilai, esse homem estava no meio de um decreto de morte, irmão. Sabe por quê? Porque ele era leal, ele era fiel a Davi. Ele tinha uma fidelidade com aquele homem, a ponto de, quando Davi estava ali perseguido por Absalão, seu filho, em Gileade, ele honrou o rei. E a Bíblia vai dizer lá em 2 Samuel, capítulo 17, que Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomou camas, bacias
e vasilhas de barro e trigo, e cevada e farinha, grão torrado, favas e lentilhas, também torradas, mel, manteiga, ovelha, queijo, vacas, e os trouxe a Davi. E ao povo que com ele estava, porque Davi andava com a sua guarda pessoal, né? Trouxe para eles comerem. Porque disseram, esse povo no deserto está faminto, e cansado e sedento. E o que eu trago isso para nossas vidas? O que eu trago, né? Esse ensinamento de Barzilai, que foi fiel ao rei Davi, e não deixou que aquele povo morresse de fome no deserto. Veio e prestou a sua solidariedade ao rei, mesmo sabendo que se Absalão soubesse, o mataria. E nessa ocasião que Barzilai cuidou de Davi, quando logo depois Absalão morreu, irmão, filho de Davi, e Davi voltou a reinar. E essa fidelidade de Barzilai levou Davi a convidá-lo a atravessar o Jordão com ele, irmão. Olha que interessante, você ser um ombro amigo num tempo de dificuldade, e depois a coisa se reverter, e a pessoa vir para você em gratidão, falar, vem comigo, eu vou te sustentar. Lá em 2 Samuel, capítulo de número 19, diz assim, ó, Barzilai, da cidade de Rogelim, que ficava na região de Gileade, também tinha vindo da sua cidade para acompanhar o rei na travessia do Jordão, irmão. O rei estava passando por uma grande dificuldade, irmãos. Mas Deus liberou a travessia do Jordão, porque Israel era de frente para o Jordão, Jerusalém era de frente para o Jordão, e ele estava do lado de lá. Ele não podia ir para Jerusalém, porque senão Absalão o iria matar. E ele fez aquela travessia agora tranquilo, porque Deus já tinha liberado o caminho para ele. E Barzilai, a Bíblia diz que ele era um homem velho. Ele tinha 80 anos de idade, era muito rico. E quando o rei esteve em Manaim, ele o havia sustentado, como eu falei lá no versículo passado. Mas Barzilai disse ao rei, o rei disse para Barzilai, venha para Jerusalém e fique comigo, que eu te sustentarei. Mas ele respondeu, eu não vou viver muito mais, porque iria para Jerusalém com o Senhor? Já tenho 80 anos, e não tenho prazer em mais nada. Não sinto gosto do que como ou bebo, e já não posso ouvir a voz dos cantores. Eu seria somente um peso para o Senhor. Irmãos, o problema não é a idade, irmãos. Barzilai, ele estava ali declinando de um convite de Davi, por se achar velho, achar que a comida não tinha mais gosto naquilo que comia, não ouvia mais a voz dos cantores. Não é isso que Deus tem para a nossa vida, irmãos. E eu vejo aqui que o pai de Moisés, Arão, viveu 127 anos, irmão. Moisés, 120. Ainda tinha muita lenha para queimar aqui em Barzilai, mas ele decidiu voltar para a sua terra, ficar lá no seu cantinho, guardadinho, né?
Não quis, atravessou o Jordão, foi até o outro lado, fez a cerimônia. A Bíblia vai dizer que, então, no versículo 39 de Samuel, capítulo 19, versículo 39, vai dizer que, então, Davi e toda a sua gente atravessaram o Rio Jordão. Ele beijou Barzilai, lhe deu a sua bênção, e Barzilai voltou para a sua casa, irmão. E o que eu tiro para mim e para a sua vida nessa noite? Não perca a oportunidade, irmão. Não se ache velho, não ache que o seu tempo acabou, não, irmão. Porque nosso tempo está começando. Nós temos uma vida eterna, irmão. Mesmo que aqui passe, a gente ainda tem uma eternidade. E a fidelidade de Deus com a casa de Davi, ela permaneceu até a vinda de Jesus, irmão. Deus foi fiel com Barzilai, como citei aqui, né, lá no texto áureo, né? Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita os entes que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Davi estava dando essa instrução, sabe para quem? Para o seu filho Salomão, que seria o próximo rei de Israel, dizendo para ele colocar todos os filhos de Barzilai à mesa com ele, irmão. Isso era a maior honra, era alguém servir na mesa do rei. Por conta da fidelidade de Barzilai. Com Davi, o decreto foi de geração em geração. E para Davi, qual foi o decreto de Deus para Davi? Do tronco de Jessé virá o libertador de Israel. Não era Moisés. Libertador de Israel viria muitos anos depois. Seria Jesus Cristo, irmão. E ele diz lá a fidelidade de Deus com essa casa de Davi, está registrado no Salmo de número 89. Um salmo de Etã, o israelita, um dos filhos de Corá, um músico da casa do Senhor. E ele diz assim no Salmo 89, versículo 33, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade, não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios, irmão. O que Deus falou para você, irmão, não vai voltar atrás. O seu conserto é para sempre. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Então voltamos à velha pergunta. Por que Deus fez essa pergunta para Moisés? Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Por que estamos pedindo ajuda ao Senhor, irmão? Se Deus já mandou a gente marchar e atravessar. Deus já nos deu uma ordem. E eu passei por um tempo nas fileiras militares, que temos, né, alguns que serviram. E, irmão, quando você chega como conscrito no Exército, Marinho, Aeronáutica, a única coisa que você faz de manhã, de tarde, de noite, é marchar. Marchar. A marcha, ela é uma formação aprendida através da ordem unida. Ordem unida, tá? Ninguém marcha um para um lado, outro para o outro,
um para a direita, outro, é uma ordem unida. É todo mundo na mesma direção. Quem já viu o desfile militar de 7 de setembro, 25 de agosto? Não é tudo certinho ali? Se passar desalinhado ali, o general está lá em cima do palanque, ó. Aquele lá, ó, bota no pernoite. Né? Porque a ordem unida, ela é uma forma de treinar a disciplina, irmão. A coesão e a liderança dos comandantes. Porque precisa ter um comandante para se ter uma marcha, uma ordem unida. Senão, um vai para a direita, outro vai para a esquerda, outro vai para frente, outro vai para trás, outro dá meia volta. Então precisa ter uma liderança, irmão. E a ordem unida é uma forma de obter padrões coletivos de uniformidade, sincronização e garbo. E ela é transmitida através da voz. Da voz. Existem advertências, existe preparação da tropa, mas existe a voz de comando. E a nossa voz de comando, ela é do Senhor, irmão. E o comando é esse, porque está me pedindo ajuda. Diga ao povo que marche. Nós temos que começar a ser fiel ao Senhor, irmão. Seja fiel, para que assim como Davi e como Barzilai, esse decreto que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, ele seja perpétuo, irmão. Porque Davi, como falei, diante da morte, honrou Barzilai. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai e de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Seja fiel, irmão. Seja fiel ao nosso Deus, que é quem vai liberar o decreto, mas também seja um ombro amigo. Assim como Barzilai foi para Davi, nós como igreja, que nós sejamos um ombro amigo, irmão, para os nossos irmãos, porque semeando bondade, colheremos bondade. E fico com essa palavra, que Deus te abençoe, que você tenha recebido essa palavra no seu coração, que você guarde essa palavra. Sei que irão outros pregadores também falar sobre travessia, mas que você entenda que nós estamos num ano profético. E assim como o Senhor não estava falando para Moisés, Moisés, por que me pede ajuda? Diga ao povo que marche. Isso era uma ordem para toda a congregação de Israel, irmão. Isso é para toda igreja. Que você receba esta palavra. 2025, ano de travessia, irmão. Eu não sei você, mas eu vou atravessar. Eu vou atravessar porque eu estou otimista no nome de Jesus. Amém? Deus te guarde, abençoe e proteja. Shalom. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim